Agora a segunda operação, que é a operação AND, né? A operação AND, ela tá meio que associada aí a uma OU, né? Uma multiplicação, vamos dizer assim. Não é uma multiplicação. Assim como a OR não é uma soma, isso aqui não é uma multiplicação. Mas o pessoal associa um pouco, tal. Eventualmente a gente pode até falar, tá? Mas não é, tá? Então, olha a representação dela. X igual a ponto B. O ponto é a multiplicação, né? Eu posso, inclusive, colocar esse cara aqui, inclusive, como A, B. Então, A e B. Tá? Então, como é que eu leio? A AND B ou A e B. Tá? Então, às vezes, precisa até omitir o ponto aqui. Não tem problema omitir o ponto. A mesma omissão que a gente faz do ponto da multiplicação, eu posso fazer desse ponto aqui também. Tá? Na operação E, vamos fazer o circuitinho aqui. Ó. Vamos fazer o circuitinho aqui. Então, vou colocar duas chaves aqui. E aquela lâmpada famigerada com a bateria. Tá? Então, aqui é a minha chave A e aqui é a minha chave B. Tá? Minha chave A e aqui é a minha chave B. Bom, o que ocorre aí? Então, lembra que do jeito que está, é quando as chaves não estão acionadas. Então, na primeira linha, A não está acionado, B não está acionado. A lâmpada está acesa, sim ou não? Então, do jeito que está, a lâmpada está acesa? Não, né? Ó. Então, a lâmpada não acende. Tá? Próxima linha. Eu não aciono o A. O A está desse jeito aí. E aciono o B, ou seja, eu fechei aqui a chave B. Então, a chave B, ela foi fechada, ela está fechada. Então, com A não acionado e B acionado, a lâmpada acende? Sim ou não? Também não, né? Ela não acende, ó. Tá aqui, não acende. Aí, na próxima, a gente troca. Então, eu fechei a chave A, eu acionei a chave A. Então, o A vai estar fechado. B não vai estar acionado. Né? Então, acionei A, não acionei B. A pergunta é, a lâmpada acende? Sim ou não? Também não, né? Ela não acende. Você vê que a resposta está lá em cima, né? Está na tabela, verdade. Agora, na última linha, o que eu fiz? A está acionado e B está acionado. Então, acionei as duas. Aí a lâmpada acende, né, Jonas? É isso aí, a lâmpada acende. Então, o que acontece na lógica E? Na lógica E, se qualquer uma das afirmações for falsa, a afirmação final é falsa. Então, aquela história lá já não pega mais, né? Então, se eu falar, olha, é, o, o Sidney é corintiano e o Jonatas também é corintiano, essa afirmação é falsa. Por quê? Porque um deles é palmeirense, o Jonatas é palmeirense. Entendeu? Então, para que a minha afirmação seja verdadeira, colocando o E, né? Colocando o E, é, todas as afirmações têm que ser verdadeiras. Tá bom? E isso vale para todas as entradas que eu tiver aí. Tá bom? Aqui está o símbolozinho dele. O que aconteceu com o símbolo agora? Ó, na parte das entradas, ó, ela é reta. Né? E na parte da saída é um semicírculo, né? Metade de um círculo aqui é a saída, tá bom? Então essa aqui é a nossa porta Índia, a nossa porta E. Então beleza, olha o resumão aí, ó. Resumão da porta E, eu tenho então a tabela verdade, a porta end, e na porta end, o que acontece? A saída é 1 se todas as entradas forem 1. E a saída é 0 se qualquer uma das entradas for 0. Então, resumiu aí a coisa, tá bom? Tá aí a porta I. E aí a ideia,
né, a mesma ideia aí do nosso, né, da nossa forma de onda, né, da nossa forma de onda. Então eu tenho lá, ó, a minha entrada a minha entrada B, né, e a minha saída X, tá? Aí eu vou perguntar para vocês para já a coisa ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Um pouquinho mais fácil. Entre quais valores x é 1? Entre T0 e T1? Entre T1 e T2? Entre T2 e T3? Então, entre quais tempos que eu tenho a minha saída x sendo igual a 1? Então, existem dois intervalos aí, tá? Então, entre quais intervalos a saída é igual a 1? Obviamente que no resto do tempo ela vai ser 0, né? Lembre-se então que para a porta E, se qualquer entrada for 0, a saída é 0. Ela só vai ser 1 se todas as entradas forem 1. Então a pergunta é: entre quais intervalos, né, entre quais intervalos a gente tem a saída em 1? Então vamos lá. Ó. A saída vai ser 1 se as duas entradas forem 1. Né? Então isso ocorre aqui. Então nesse intervalo, ó, B é 1 e A é 1. E ela também ocorre aqui, ó. Né? Às vezes foi a maneira que você respondeu, né? Então, entre T2 e T3, a minha saída vai a 1. Nossa, que horrível o desenho aqui. Vamos ver se eu... Vou tentar mais uma vez, vai. Vamos só... Vamos lá. Então, entre T2 e T3, minha saída é 1. Entre T6, né, e T7, eu tenho a saída em 1 também. Nos demais tempos, né, eu tenho a saída em 0. Por quê? Porque sempre uma delas é 0, né? Então aqui é 0, aqui é 0. Aí depois aqui é 0, depois aqui é 0, aqui é 0. Depois eu tenho um 0 aqui, né? Beleza? Ó, opa, deixa eu ver. Ó, resposta aí, tá? Então o que eu fiz aí e a resposta do exercício, tá? Olha que legal essa aí. Então, o que acontece é isso. Imagina que o A é um sinal qualquer. O A é um sinal qualquer. E o B é tipo uma chave, né? O B é tipo uma chave. Então, o que acontece? A saída X aqui, ó, ela só vai ter o sinal de A aparecendo quando o B permitir. Então, entre esse valor e este, ou seja, quando B é igual a 1, o que acontece? O que sai na minha saída? Sai o que tem em A. Né? Então, olha lá. Ó. Né? Entre quando B é 1, o que aparece lá na saída é justamente o valor que eu tenho em A. Aí quando o B zerou, a saída zero também. Tá? E aí as questões de revisão referente à porta E, porta END. E aí a gente tem a última das operações, que é a operação não, a operação NOT. Né? Então, como é que a gente representa essa operação não, essa operação NOT? Né? Então, a gente vai falar x é igual a not, é igual a not A, ou ao inverso de A, ou ao complemento de A, ou a A barrado. Né? Então, x é igual a A barrado, x é igual ao inverso de A,
x é igual a not A, né? E aí esse cara vai inverter. Esse cara é mais fácil, né? Uma vez que ele só tem uma opção. Então vamos lá, vou colocar aqui o nossa. Agora eu vou colocar uma chave diferente, tá? E aqui é a minha lâmpada. Então essa aqui é a minha chave A. Essa chave A aqui é uma chave que a gente chama que é uma chave que está normalmente fechada, né? Normally closed. Ou seja, se ninguém acionar, ela está fechada. E se alguém acionar, ela abre, ela open, né? Ela open. Não é open, é feio, né? O pessoal que manja de inglês aí não, professor, não é open, é open, open. Então, vamos lá. Então, qual a condição de A? Então, eu tenho a minha lâmpada X e A. A pode estar não acionado, pode estar acionado. Né? Essas são as duas condições de A. Ou A não está acionado ou está acionado. E a minha lâmpada X? Então, ó, A não está acionado. Ou seja, do jeito que está aí o desenho, do jeito que está o desenho, é o jeito A não acionado. Tá bom? A não está acionado. Se A não está acionado, e a minha lâmpada, ela acende ou não? Ela está acesa? Sim ou não? Olhe para o desenho lá e olhe e pense. A minha lâmpada X acendeu? Sim. Ela não acendeu? Não, não acendeu. O que acontece com a minha lâmpada no caso dessa chave? Né? A chave não está acionada, ou seja, do jeito que eu desenho o circuito, é a condição. Então, olha só. Eu tenho aqui a minha fonte, né? Positivo. Minha corrente passa por aqui, passa pela chave que está fechada e chega até a lâmpada. E da lâmpada volta aqui. Ou seja, a minha lâmpada, sim, ela está ligada. Tá? Ela está ligada. Agora, a outra condição é, né? O que ocorreu aqui, ó? Eu peguei aqui, né? E deixa eu ver se eu consigo só aqui. Então eu acionei a minha chave, tá? Então, se eu acionei a minha chave, o que está acontecendo? Ela foi aqui para baixo. Ó. Então, eu empurrei ela, né? Eu empurrei ela, a chave foi para baixo. Então, o contato abriu. E aí, a minha lâmpada agora, ela está acesa ou não está acesa? Ela está acesa, sim ou não? Não, né? Não, então eu tenho zero aqui. Você vê então que a condição da lâmpada é oposta à condição de ativação da chave. Então, se eu não ativar a chave, a lâmpada acende. Se eu ativar a chave, a lâmpada apaga. Tá bom? Então você vê que a condição da lâmpada é o inverso da condição da chave. Ok? E aí depois eu posso misturar essas coisas todas, né? Então, tá aí a minha tabela verdade, né? Aquela que eu fiz ali, ó, né? Tá aí, ó, tabela verdade da operação O e a lógica dela né, a portinha, né? Ele é esse triângulozinho aí indicando qual é o sentido, né? Então, a minha entrada, né? É, é justamente do lado aí da barra e a indicação para onde vai a seta já é a saída. E essa bolinha aí é que vai indicar a inversão. Às vezes eu tenho a bolinha antes de uma porta tal. Essa bolinha, só a bolinha, normalmente é que indica essa inversão. Então, se eu tiver esse triângulozinho sem a bolinha, ele não está invertendo, tá? Já que facinho, ó. Se o A tem essa variação aí, você vê que o B, né, a saída X aí, ó, ela só inverteu, né? Ela mudou aí drasticamente aí, né? Onde a entrada A é 0, a saída é 1.
onde a entrada é 1, a saída foi para 0. Ela foi invertida. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Nessa aqui não, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é muito fácil. Já viu que tranquilo, ó? Lógica ou, se qualquer uma das entradas for 1, a saída é 1. Lógica E, se qualquer uma das entradas for 0, a saída é 0. E essa aqui, né, é só o inverso da entrada. Agora, a saída do inversor da figura A é conectada à entrada de um segundo inversor. Então eu tenho esse cara aqui que é o inversor. Aí eu peguei lá e coloquei um outro inversor. Né? Coloquei um outro inversor aqui. Vou falar que esse cara aqui ele tem uma saída Y. Então, qual que é a ideia? Eu tenho a entrada A, uma saída e entrada intermediária X e uma saída final do meu circuito Y, né? Então, o que acontece aí? O meu A, ele pode ser 0 e pode ser 1. Beleza. Se o A é 0, quanto que é o X? Se o A é 0, quanto é o X? Então, o X, ó, do A para o X, eu não tenho uma inversão. Então, se o A é 0, o X é 1. Tudo bem, Jonas? Ele é o inverso do A. Ó. Se A é 0. Qual que é o inverso de 0? É 1. Tá? Agora, o Y é o inverso do X. Então, se X é 1, quanto que é o Y? 0. Exatamente, inverteu. Agora, ó, na outra linha, o que acontece? O A é 1. Se A é 1, quanto que é o X? Lembrando que X é inverso do A, né? O A é 0. E o Y? O Y é o inverso do X, né? Isso, o meu Y vai a 1. Se você observar bem, ó, o A é igual a Y. Ou seja, se eu pegar o meu, por exemplo, o A, perdão, meu Y, então, é o quê? É o A complementado duas vezes, né? Eu fiz duas inversões no A. Né? Eu fiz duas inversões no A. O que dá isso aqui? Duas inversões no A é o próprio A. Então, ó, a gente chega à conclusão que se eu negar duas vezes, eu chego na verdade de novo. Tá? Beleza? Essa que é o frigir da história aí. Bom, beleza. E a gente pode, ó, o que acontece aí? Eu dei uma misturada aí, ó. Eu coloquei uma porta E seguida de uma inversora. Eu quero saber qual que é a tabela verdade. Então, vamos lá. Vou colocar um X aqui intermediário. Né? Então, qual que é a ideia? Então, eu tenho a entrada a entrada B, minha saída intermediária X, que é uma intermediária auxiliar, né? E a minha saída Y. Tá bom? Então, beleza. Vou fazer minha tabelinha verdade aqui. Então, se eu tenho duas variáveis, quantas linhas ela tem? Com duas variáveis, quantas linhas tem que ter aqui a minha tabela? 2 elevado à segunda é 4, né? Então, aqui eu vou ter 4 linhas. 0 para A, 1 para B. 0 aqui para B, 1 aqui. Né? Então, aqui no A, 2 zeros, 2 uns. Então, eu tenho todas as possibilidades aí, tá bom? Então, eu estou olhando só o X. O X é uma porta E. Né? Porta E fala o quê? Se qualquer uma das entradas é 0, a saída é 0.
0 e 0, opa, deu 0. 0 e 1, ó, qualquer uma das entradas foi 0. O A é 0, quer dizer que a saída é 0. 1 e 0. Então, ó, agora o B é 0. Se qualquer uma das entradas for 0, a saída é 0. Então, 1 e 1. 1 e 1 é a única condição em que ela é 1. E agora? De x para y. Então, y é o inverso de x. Então, se o x é 0, o inverso de 0 é 1. Se o x é 0, o inverso de 0 é 1. Se o x é 0, o inverso de 0 é 1. Se o x é 1, o inverso de 1 é 0. Beleza? Tabela montada? Dúvidas? Questions? Facinho, né? Então, aí a única coisa, né? Faz por partes, né? Então, não precisa se preocupar aí. Faz por partes que a gente pode, né? Então, aqui no caso, a minha variável y, ela é o quê? Então, você vê que tem um E seguido de uma inversora. Então, essa operação E, eu tenho A e B, né? E essa condição A e B, ela é invertida. Então, o meu y é igual a A e B barrado. Ou seja, a barra vai em cima de A e de B, tá bom? Dos dois. Isso aqui é diferente da gente fazer assim, ó. Isso aqui é diferente de eu colocar A barrado e B barrado, tá bom? A barrado e B barrado é diferente. O que quer dizer A barrado e B barrado? Então, ó, eu tenho então a minha variável A. Como é que eu faço A barrado? Coloco o inversor. Então, neste ponto aqui, eu tenho A barrado. B, como é que eu obtenho B barrado? A mesma coisa, eu pego aqui, ó, e coloco um inversor. Então, neste ponto aqui, eu tenho B barrado. Esse Y aqui, que é diferente, ó. Então, ele é A barrado e B barrado. Então, aqui eu coloco uma E. Tá? Você vê, então, que este circuito de baixo é diferente do circuito de cima. Não sei se é a mesma lógica, mas ele é diferente, tá bom? Então, pelo simples fato de como a gente escreve esse cara aqui, tá?